Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo um assunto sobre o temor a Deus, né? Vamos direto ao assunto. O que fazer quando não existe mais temor a Deus? Quando uma pessoa já não respeita mais, não tem qualquer reverência a Deus, não tem respeito por Deus. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, o Criador que fez todas as coisas, aonde ele entregou seu filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados, aonde a sua palavra está espalhada em todo o mundo, uma palavra que nos dá esperança, uma palavra que nos dá ânimo, uma palavra que nos conduz à vida eterna através de Jesus Cristo. O que se fazer quando uma sociedade inteira volta as costas para Deus? Não há qualquer reverência, não existe qualquer respeito, não existe qualquer atitude, né, de respeito para com Deus, de respeito para com a sua palavra, não há qualquer respeito. Bom, nós estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra, né? É lógico que quando uma pessoa perante um juiz, vai diante de um juiz para uma sentença, né, há uma reverência completa, né? E não é de qualquer jeito, a pessoa não vai de qualquer jeito diante de um juiz, né? Estamos falando de um juiz humano, né? Onde tem um fórum, tem um juiz, tem um promotor, tem um advogado de defesa, promotor de acusação, né? E ali a pessoa só vai se manifestar para falar alguma coisa quando existe uma permissão, né? Ninguém vai de qualquer jeito. A pessoa não vai de shorts, não vai de chinelo, não vai ficar discutindo, né, com o juiz. Não, isso não acontece, né? Não acontece de maneira alguma. Mas o homem que já não quer mais se submeter à palavra de Deus, não existe qualquer reverência à sua presença, né? Infelizmente, né, nós vemos aí na sociedade nos dias de hoje, eu estou falando uma sociedade de maneira geral, né? Não estou aqui colocando sociedade X, Y, né? Não, uma sociedade de uma maneira geral, né? Quando já não existe mais reverência, respeito, qualquer com Deus, com a sua palavra, né? Com seu filho que foi enviado para nos resgatar, né? Infelizmente, quando não se existe mais qualquer reverência, não há mais o que fazer, né? O pecado já está ali consumado. Existe o quê? Uma falta de respeito. Não tem mais o que fazer. O que o juiz faz de acordo com a decisão em que ele é obrigado a aplicar uma lei? Ele não pode ir contra um decreto, contra uma lei, contra alguma coisa que faça com que ele tenha que aplicar uma punição. Não tem, ele não pode fazer isso, né? Então, quando existem as provas ali contundentes contra aquela pessoa, ele vai ter que aplicar o que? A lei, né? Ele não vai poder se ausentar disso. Se isso acontecer, ele estará prevaricando, até ele mesmo vai responder. Então, nós estamos colocando aqui duas situações, né? Na esfera humana, né, que aquele juiz é obrigado a aplicar uma lei e aquela pessoa que está ali, ela vai estar ali, né, na presença do juiz, e ela não vai estar de qualquer jeito, e ela não vai falar a qualquer momento, vai falar no momento em que for solicitado. Mas não é a mesma coisa quando nós vemos que uma sociedade ela está, né, já não existe respeito. As pessoas podem até não falar com a sua própria boca, mas os seus atos
as denunciam, né? Quando não existe respeito, quando as pessoas estão num sentido de zombaria, já não existe qualquer reverência, né? Aos próprios atos dessa pessoa as denunciam, né? Que já não existe isso. Não há mais o que fazer, a não ser aplicar a lei, né? A palavra de Deus lá em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, a punição é a morte. No caso, quando a pessoa ela peca continuamente, ela está, né? Ela está pecando de uma maneira deliberada, né? Já não existe mais na consciência dela o arrependimento, né? Ela já está pecando de maneira compulsiva. Ela nem se arrepende mais, não fica mais com tristeza de estar pecando. Ela peca porque agora ela vive na prática do pecado e não tem o que fazer, a não ser aplicar a lei, né? A lei é o quê? Após a morte haverá julgamento, e esse julgamento para aqueles que estão no pecado chama-se morte eterna, ou seja, será condenado, né? Condenado a viver, né? Longe da presença de Deus, num lugar bem ruim, que a palavra de Deus vai dar um nome bem certinho, chama-se inferno, né? Apocalipse 20, versículo 15 vai dizer, né? Aquele nome que não estiver no livro da vida, ou seja, aquele nome que não estiver salvo, né? Aquela pessoa ali, ela será lançada, será condenada ao inferno. Então, quando não existe reverência mais, tudo se acaba, né? Mas havendo arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, sim, há como a pessoa voltar-se para Deus e ter uma vida transformada. Durante um certo tempo, o povo de Deus, lá, os israelitas, né? Aqueles que conhecem a história um pouco, pelo menos já viu algum filme sobre Moisés, sobre o povo de Deus na época do deserto, quando eles pecavam, né, continuamente, já não existia mais o arrependimento. Infelizmente Deus tinha que aplicar uma disciplina, e muitas vezes eles eram entregados na mão de seus inimigos, e até eles foram viver como cativos na terra de Babilônia, o maior império que existiu na época, né? Foram cativos. Ou seja, havendo a disciplina fazendo com que haja uma correção e essa pessoa se arrependa, aí sim a pessoa volta, né, para Deus, já com o coração, uma vida transformada, com arrependimento genuíno, porque quando o ser humano está no fundo do poço, que ela não tem mais para onde ela cair, já chegou até o fundo do poço, aí sim, se ela se arrepender, sim, aí Deus vai ajudar, vai transformar, vai fazer com que essa pessoa tenha uma oportunidade, tenha uma nova chance, né? Pois qual é o pai vendo o filho colocando a mão, o dedo na tomada, não vai lá e aplica uma correção? Por quê? Porque ele não vai querer que aquela criança continue vivendo dessa maneira até que aconteça alguma coisa pior. Ou uma criança que se aproxima da piscina, o pai vai lá e aplica uma correção, dizendo não é para ir lá sem a orientação de um adulto, sem o pai, sem a mãe, sem alguém que esteja por perto. Se o pai e a mãe não fizerem isso, serão negligentes ao ponto de até haver um problema maior, né? Quantas vidas não se perdem por falta de correção? Deus também não é diferente. Deus, ele corrige quem ele ama. Ele aplicará a correção para que a correção venha surtir efeito, para que esse efeito não seja algo que vai danificar a pessoa, mas vai fazer com que a pessoa volte para ele, para que ele possa trabalhar no caráter dessa pessoa, trabalhar na vida dessa pessoa, para que essa pessoa realmente, depois de tratada, sarada e curada, seja uma pessoa agora com uma vida diferente, uma vida que agora ela tem condições de servir a Deus, tem condições de ter uma vida abençoada,
Mas se não aplicar a correção, a pessoa ela vai caindo até que ela se destrua. E muitas vezes ela cai certas situações que a vida vai impor, e se ela não sofrer uma correção, uma disciplina, ela vai se destruir. Mas Deus, como Ele é amoroso, Ele vai aplicar o que? A disciplina, para que a pessoa, através da disciplina, né, ela possa voltar-se para Deus. Não havendo disciplina, não havendo arrependimento, não tem o que fazer, né? Então, um pai e uma mãe que é responsável, eles amam seus filhos e não vai querer que os seus filhos, né, venham a padecer qualquer sofrimento. Não, eles vão fazer de tudo para que essas crianças elas não entrem numa situação que vai correr risco de perigo, risco de vida, risco de acidente. Assim é Deus para conosco, cuidando e trabalhando na vida das pessoas. E as pessoas elas têm que entender que enquanto elas estiverem distante de Deus, elas estão correndo perigo. A partir do momento que a pessoa olha para o alto e pede ajuda, e há verdadeiro arrependimento, esse arrependimento vai produzir algo diferente na vida dessa pessoa, a ponto dela ser uma pessoa agora transformada, com a ajuda de Deus, né? E sem a ajuda de Deus nós não somos nada, não somos ninguém, não importa poder aquisitivo, se tem ou não tem ensino. Uma pessoa sem a direção de Deus não é nada. Ela pode ter a maior fortuna do mundo, pode falar várias línguas, pode ter o máximo de estudos. Ela sem Deus não é nada, né? Então, quando não existe mais temor a Deus, tudo se acaba. Mas havendo arrependimento, sim, havendo arrependimento, existe uma verdadeira mudança, e é onde Deus vai trabalhar e fazer com que essa pessoa agora seja uma pessoa que tenha condições, né? Tenha condições, né, de ser uma pessoa melhor. Eu e você podemos ser pessoas melhores a cada dia. Amém? Que você possa estar refletindo nessa mensagem, pois somos salvos mediante a graça, não pelo que nós fazemos, mas mediante a graça de Deus. A graça é que tem nos alcançado, através de Jesus Cristo, o favor imerecido, a graça imerecida, né? Podemos ser alcançados por Deus através de Jesus Cristo. Jesus, Ele escolheu se sacrificar por mim e por você. Ele escolheu, Ele teve essa decisão de escolha, né? Então, a liberdade, muitos vão falar, a liberdade não tem preço, mas o preço da verdadeira liberdade custou o sangue de Jesus. O sangue dele que foi derramado na cruz é o preço da minha e da sua liberdade. É essa liberdade que nós temos que ter na nossa vida. Sem liberdade existe o que? Escravidão. Uma pessoa que não é livre, ela é escrava. Ou ela é livre ou ela é escrava. Se ela não for livre, ela é escrava. E todas as pessoas que são escravas não são felizes. São pessoas que estão, né, com braços e mãos atadas porque elas são escravas. Não são donas da sua própria vida. Mas aquela pessoa que é liberta verdadeiramente, conhece a palavra. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma pessoa verdadeiramente livre, ela não é escrava. Então, eu e você precisamos preservar aquilo que Jesus tem conquistado para mim e para você. Sermos livres e não sermos escravos. Que você possa meditar nessa palavra. Deus te ama e tem um plano de salvação para você. Esse plano é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, né? Se a pessoa estiver disposta a ter uma mudança de vida, ela tem que realmente buscar em Deus através de Jesus. Que você possa refletir, que o Senhor possa te alcançar e que você possa ser verdadeiramente livre. Somente quem é livre é uma pessoa feliz. Ser feliz é uma questão de espírito, não é a questão financeira.
Tem pessoas que têm alto poder aquisitivo e são pessoas totalmente vazias, pessoas totalmente tristes. Mas se eu e você tivermos a presença de Deus em nossas vidas, através de Jesus Cristo, por mais que eu e você passe por lutas e tribulações e dificuldades, tenha certeza, somos pessoas livres, somos pessoas felizes. Ser feliz é uma questão de espírito. Amém? Fique com Deus, que Deus possa te abençoar. Amém?